deixe de viver a tua própria vida na terceira pessoa. Bom, o que eu quero dizer com isso? Primeiramente, meu nome é Kainan, aqui a gente fala sobre autoconhecimento e espiritualidade. Seja muito bem-vindo ao canal. Então, quando eu digo que provavelmente você está vivendo a tua vida na terceira pessoa, eu digo isso para pessoas que têm um grau de autoconsciência muito alto. Por quê? Esse tipo de gente, né? Esse tipo de pessoa que, pô, já tem uma consciência bacana, né? Consegue perceber os padrões da sua vida, sejam erros, sejam motivos, por exemplo, eu tive esse gatilho porque isso aconteceu. Beleza, isso é bom. Só que o problema acontece quando você tem muita autoconsciência e você começa a viver a partir disso. Então, é como se você entrasse dentro de um jogo, soubesse todas as habilidades dentro do jogo, tudo o que acontece dentro de um jogo. E o que isso faz? Torna, primeiramente, a vida muito mais cinza, né? Porque não tem mais uma novidade. E, segundamente, que você se torna meio que mecanicista, tá ligado? Deixa tudo muito mecânico, muito padrão, não tem fluidez, não tem uma sagacidade, digamos assim, né? E quando e isso faz é como literalmente viver em uma terceira pessoa. Você está vivendo a sua vida, só que dentro da sua mente você está enxergando como uma terceira pessoa. Então você, eu estou enxergando isso, isso e isso. Tá, mas beleza. E onde é que vem o lado de viver uma vida? Porque nós vivemos uma vida plena, né? O que a gente quer viver no momento em que a gente retoma e volta para a primeira pessoa. E volta para a primeira pessoa é sentir aquele frio na barriga de sair do script, né? De fazer algo novo, sentir medo, sentir raiva, sentir vergonha, né? É tudo isso faz parte de se viver uma primeira pessoa, porque você viver na primeira pessoa é você se pôr em risco ao novo, é você se pôr em risco ao desconhecido, é deixar de ter tanto controle sobre a sua vida. Não estou dizendo que ser autoconsciente é ruim. O problema é quando isso se torna excessivo e isso te gera ansiedade, porque quando, vamos dizer, provavelmente isso já aconteceu com você porque já aconteceu comigo. É, você está vivendo a sua vida, a sua rotina normalmente, acontece algo diferente. Você sente, vamos dizer, pressões dentro do corpo, ansiedade, você começa a tentar mapear isso dentro de você como um padrão, porque você sabe, se eu sentir esse incômodo é porque isso aconteceu, como se fosse apenas uma causa e um efeito. Porém, vai muito além disso. E quando você não encontra, porque às vezes enxergar isso não é tão fácil, né? Porque não a gente tem um subconsciente e um inconsciente. Então, às vezes, para enxergar esse tipo de coisa fica mais difícil. E aí que a ansiedade começa a comer teu couro, né? E fica muito difícil viver os próximos dias, talvez semanas, a depender de como isso aconteça. Até que você lembre que você precisa soltar, deixar o sentimento ir, né? E falando em sentimento, toda vez que você sente um tipo de sentimento, a gente tem muita tendência de tentar se livrar o mais rápido possível dele, né? Porque é um incômodo, né? Tira a gente da nossa zona de conforto, é um incômodo emocional, mental. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Quanto mais pressa você tem, mais devagar será o processo para conseguir tirar isso, né? Então, sei lá, voltando na ansiedade. Então, se você está com ansiedade e, nossa, eu quero me livrar dela o mais rápido possível, porque eu não aguento mais. Deixa isso vir à tona, né? Se mantém um estado pleno de observação e deixa toda essa ansiedade vir, né? E olhe para isso sem julgar, porque quando a gente olha para isso sem julgar, é um momento que
meio que começa a vir à tona as verdadeiras intenções, os verdadeiros motivos para você ter ficado naquele jeito, né? E isso é um processo de autoconhecimento também. Então, vai, se você sente que às vezes, ou essa é a fase da sua vida que você está vivendo como uma terceira pessoa, volta a viver como uma primeira pessoa. A vida é sua, não é de mais ninguém. De ninguém, ninguém. A vida é somente sua. Você pode fazer o que bem entender, você pode viver da forma que você quiser. Claro, você entendeu. Da forma que você quiser, entre tantos parênteses. Mas contanto que não machuque, não fira ninguém, né? Não passe do limite do outro e tá tudo certo, pode mandar bala. Então, é isso que eu queria dizer, porque eu tava com isso muito forte dentro de mim, dessa questão de visualizar esse quadrado de estar numa terceira pessoa e esquecer da minha primeira pessoa, velho. Como isso é possível? Tipo, às vezes a gente tá em um controle tão grande de tentar controlar cada movimento que a gente vai fazer no nosso dia a dia, que a gente esquece que a vida não é assim. Nós somos seres mutáveis, estamos em mudança literalmente a todo segundo, né? Então, o eu que estava falando há, sei lá, 5 minutos atrás, não é o mesmo que está falando agora. Muita coisa já aconteceu, muito processo interno, biologicamente falando, já aconteceu, né? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe sua curtida. Deixe seu comentário se você já teve essa impressão de acabar tentando controlar demais aquilo que estava vivendo e perdendo um pouco dessa novidade que é a vida, né? Desse brilho que a vida te dá. E compartilhe com um amigo se você acha que achou interessante esse conteúdo, tá bom? Te vejo no próximo. Tchau, tchau.